Alguma vez você já ficou no banheiro se perguntando por que o papel higiênico tem padrões extravagantes? Bem, se ficar lá por tempo suficiente, acho que finalmente chegará a essa conclusão. Na verdade, essas estampas têm uma finalidade. Elas são usadas para afofar um pouco o papel e torná-lo mais absorvente. Os padrões exclusivos ajudam a diferenciar os produtos de diferentes empresas no mercado. Além disso, o papel higiênico reciclado existe, mas não é tão popular ou bem vendido nos Estados Unidos quanto na Europa e na América Latina. E isso é tudo o que tenho a dizer a respeito. Ah, sim, um dos maiores mistérios do mundo dos lanches. Por que as bolachas têm buracos? Elas começam como uma massa hidratada, o que significa que tem muitos ingredientes úmidos em comparação com os secos, como farinha e sal. Assim, quando assam, liberam vapor à medida que são aquecidas. Isso resulta em uma textura cheia de pequenas bolsas de ar. Se precisarmos de um biscoito crocante perfeito, a massa precisa liberar o vapor que se acumulou lá dentro. E é aí que os furos são úteis, e toda essa crocância deve-se a eles. Aquela estrela que algumas casas e celeiros antigos têm nos Estados Unidos não é algo a que prestamos atenção, mas é muito familiar. Ela é conhecida como Estrela do Celeiro, independentemente de onde esteja posta. Coloque-a em um castelo e ela continuará tendo esse nome. Ninguém sabe ao certo suas origens e o significado original, mas se tornou particularmente comum no final do século XIX. Aparentemente, as pessoas costumavam pintar figuras geométricas em seus celeiros, e cada uma tinha um significado. Acreditava-se que a estrela trazia boa sorte. Houve também quem a interpretasse como o significado de bem-vindo e começou a colocá-la nas casas. Outras pessoas dizem apenas que ela possui um visual bacana e serve apenas para fins decorativos. Tenho certeza de que você já notou que os plugs elétricos têm orifícios em seus pinos, mas para que servem? Há um século, quando os primeiros plugs foram projetados, eles tinham pinos com reentrâncias. Estas se alinhavam com as saliências dentro das tomadas para prendê-las ali, de modo que não caíssem. Mais tarde, foram substituídas por orifícios com a mesma finalidade. Os plugs modernos não precisam deles para ficarem presos, são fixados com atrito e pressão. No entanto, os furos ainda são úteis, mas somente durante a produção. Alguns fabricantes inserem uma haste nos furos para mantê-los firmes enquanto os envolvem em plástico. Fora isso, os orifícios não têm utilidade e são opcionais, de modo que os fabricantes podem decidir colocá-los ou não. Eu estava dirigindo há alguns dias e notei aquelas árvores pintadas de branco na parte inferior. Só que isso é algo comum e acontece para ajudar no processo chamado escaldadura solar, no qual flutuações extremas de temperatura fazem com que a casca da árvore rache. A camada de tinta branca serve como um protetor solar duradouro. Esse método também é utilizado em pomares e fazendas de árvores. Isso é feito para proteger os exemplares mais jovens e dar a eles a melhor possibilidade de sobreviver aos seus primeiros anos. Eu percebi que, em desenhos animados mais antigos, muitos personagens usam luvas brancas. Fiz algumas pesquisas e descobri que, na época em que os filmes de animação eram em preto e branco, colocar essas luvas brancas era uma maneira de fazer com que as mãos se destacassem dos corpos pretos. Depois, a animação evoluiu, porém as luvas permaneceram como tradição da Disney. Mas também há outros motivos. As mãos humanas tornam os personagens animais mais humanizados e relacionáveis. Além disso, essas luvas são muito fáceis de animar, o que acelera o processo. Outra coisa é que muitos personagens de desenhos animados têm 4 dedos, e há razões para isso também. Primeiro, isso facilita o trabalho dos animadores. Embora as figuras humanas tenham sido retratadas de forma mais realista, os animais e outros personagens podiam ser bem desenhados com 4 dedos, e os criadores estavam tirando proveito disso. Além disso, há um motivo visual. O próprio Walt Disney disse certa vez que se esse famoso camundongo tivesse 5 dedos, suas mãos pareceriam um cacho de bananas. Quando eu era criança e assistia aos desenhos animados matinais antes da escola, nunca entendi realmente por que alguns personagens adultos não mostravam o rosto. Na verdade, eu estava a meio caminho de saber o motivo. Os adultos não eram o foco principal dos programas. Eles estavam lá apenas fazendo suas coisas de adulto, enquanto os personagens principais, geralmente jovens ou animais, faziam todas as coisas divertidas. Mas os mais velhos estavam sempre presentes, para ficar de olho nos protagonistas e ajudá-los quando fosse preciso. Do ponto de vista da animação, também era mais barato, mais fácil e consumia muito menos tempo para os animadores da época não fazerem os rostos. Dessa forma, não precisariam também sincronizar os lábios para cada segmento de fala.
E também podiam simplesmente reutilizar animações antigas ou alterar o mínimo possível se os roteiristas mudassem a história de última hora. Isso economizava muito tempo e dinheiro para as empresas. Todos nós já vimos uma casa com 2 chaminés, mas será que elas têm uma finalidade real ou são apenas para fins estéticos? Nas residências mais antigas, localizadas em climas mais frios, era bastante comum ter uma chaminé com 2 ou mais passagens separadas, para o transporte de gases para o exterior. Antigamente, as casas não eram tão herméticas quanto hoje em dia, por isso precisavam de mais fontes de aquecimento para se manterem aquecidas. As pessoas tinham lareiras e vários fogões a lenha. Ter várias chaminés permitia que os moradores liberassem todos os gases de uma só vez. As moradias modernas são construídas de forma muito mais hermética e isolada, de modo que não precisam de mais de uma fonte de calor, mesmo em climas mais frios. Portanto, as 2 chaminés servem mais a um propósito estético. Além disso, é caro removê-las no caso de uma residência mais antiga. Às vezes os volantes dos carros são extremamente pegajosos, e aqui está o motivo. Eles geralmente são revestidos com materiais como vinil ou couro, e ambos são propensos a acumular resíduos de superfície, como poeira, gordura de alimentos, óleo e suor das palmas das mãos. Mesmo que você não sinta que suas mãos estão sujas, sempre há algo nelas, e o material de que é feito o volante fica feliz em manter isso. Em algum momento, o resíduo da superfície se acumula o suficiente para te dar aquela sensação pegajosa. Você tem 2 soluções: usar luvas para dirigir ou simplesmente limpar o volante de vez em quando. Alguns ônibus escolares dos Estados Unidos têm teto branco. Aparentemente, isso é feito para garantir que o interior fique fresco nos dias quentes. O fato é que as cores escuras, especialmente o preto, absorvem a luz e o calor. É por isso que o asfalto é especialmente quente em dias de temperatura alta, e também por essa razão que você sente calor com roupas escuras no verão. A cor branca, por outro lado, reflete a luz e o calor, e tudo se aquece menos rapidamente. Se você já viajou, deve ter notado que a mesma temperatura parece diferente em lugares diferentes. 27 graus em Nevada é muito tolerável, mas os mesmos 27 graus são completamente diferentes no Alasca ou na Flórida. E a chave aqui é a umidade, a quantidade de água contida no ar. Nevada é o estado com a menor umidade, 38%, enquanto a do Alasca é de 77%. Funciona assim: uma das maneiras pelas quais seu corpo tenta se refrescar durante o clima quente é suando. Quando o suor evapora, também leva o calor e vai embora. Em ambientes úmidos, o suor evapora menos, permanecendo no corpo e escorrendo. Assim, você não apenas fica molhado, mas o calor também permanece, fazendo com que você o sinta mais. Mas não se preocupe com isso, basta ficar dentro de casa, perto do ar-condicionado, durante todo o verão. Não saia, de jeito nenhum. Bem, isso não vai funcionar.